Resolução de questões EFON. Vamos lá, gente. 3, 2, 1, questão 1. Oh, uau! A figura abaixo representa um cilindro de motor de combustão, cujo pistão se desloca entre A e B, comprimindo o ar em seu interior. Parece questão de física, né? Termodinâmica, né? Se a relação de compressão de ar entre os volumes máximo e mínimo é de 10 para 1, ou seja, é 10, e o volume mínimo é meio litro, opa, volume mínimo, meio litro. Qual é o diâmetro em centímetros do pistão? Beleza, ele quer saber isso aqui. Tudo bem? Eu vou chamar isso aqui de 2R, tudo bem? É mais fácil. E aqui vai um detalhe, tá? Esta parte aqui não tinha na questão original, o que fazia com que a questão não pudesse ser resolvida, tá? Ele tinha que dizer que é em centímetros. Isso aqui fui eu que coloquei, tá? Então, como tem que ser tudo em centímetros, então você tem que passar isso aqui para centímetros cúbicos. Então, primeiro você lembra que litro é a mesma coisa que decímetro cúbico. Você lembra disso? Se você não lembra disso, deixa eu anotar essa relação aqui, ó, para você. 1 litro é a mesma coisa que 1 decímetro cúbico. Tudo bem? Beleza. Aí, para você passar para centímetro, é só você multiplicar por 1000, né? Isso aqui vai ficar 500 centímetros cúbicos. Achei o volume mínimo. Aí você substitui nessa proporção aqui que você vai achar o volume máximo, né? O volume máximo dividido pelo mínimo é igual a 10. Multiplica em cruz, volume máximo é igual a 5.000 centímetros cúbicos. Agora pensa comigo. O que é o volume máximo e o volume mínimo? Naquela figura tá difícil de ver, eu vou desenhar aqui para você, tá? Olha só, aqui nós temos um cilindro e um pistão dentro. É o que em física nós chamamos de êmbolo, né? Então, esse êmbolo, uma hora está aqui. Opa. E uma hora está aqui. Por algum motivo que ele não explica na questão, esse é o máximo que ele consegue ir, esse é o mínimo que ele consegue ir. Tá? Considerando que aqui em cima seja o início, né? Beleza, então esse aqui é o nosso cilindro. Deixa eu dar uma 3Dzada nele aqui. Show! Beleza, agora vamos lá, vamos pensar. Ele diz que isso aqui mede L e ele diz que isso aqui mede H, certo? Aí ele diz que isso aqui mede RR. Na verdade, ele diz que mede D, né? Eu que, de intrusão, coloquei raio. Volume máximo, 5.000, certo? Então, isso aqui, né, daqui até aqui, tem 5.000 litros. A gente conclui... Litros não, centímetros cúbicos, perdão. E isso aqui é 500, é o volume mínimo. É ou não? Então, este volume aqui é de 5.000 menos 500, que dá 4.500 centímetros cúbicos. Tudo bem? Então, tranquilo, gente? Então, a gente já sabe que o volume aqui dentro, né? Nessa região vermelha aqui, e eu, como bom professor de física, também tenho que desenhar aqui as pontinhas do gás, né? E aí ele quer saber o diâmetro, né? Então, o que a gente faz agora? Ele quer o diâmetro em função de AB, não é isso? Está aqui do lado das respostas. Tudo bem. Então, a gente vai fazer assim. Primeiro, a gente vai escrever a fórmula do volume de um cilindro.
é π vezes raio ao quadrado vezes altura. O volume que eu procuro relacionar é esse, que tem a altura AB, né? Isso aqui é o ponto A, isso aqui é o ponto B, então isso aqui mede AB, certo? Então a gente já sabe que o volume daquela região ali é 4.500, e isso é igual a π vezes o raio ao quadrado vezes a altura, certo? Tudo bem? Então, nós temos aqui uma fórmula. Você consegue escrever uma outra fórmula também. Você consegue escrever que o volume 500 é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura, que é essa, né? Você também consegue dizer que 5.000 é igual a π vezes raio ao quadrado vezes a altura total, que é AB mais H. Então, essas são todas as formas que você tem de escrever o volume, certo? Tudo bem? Beleza, mas essa aqui é a que mais importa pra gente, tá? A gente vai usar o π igual a 3, sim? Então, vou substituir isso aqui por 3. Passa para o outro lado dividindo, fica 1.500 é igual a R ao quadrado vezes AB. Passa o AB para o outro lado, fica... Opa! Passa o AB para o outro lado, fica R ao quadrado é igual a 1.500 sobre AB. Tá legal? Deixa eu ver aqui. Como é que ele quer que dê a resposta? Ele quer que passe a raiz para o outro lado, né? Bom, então, por enquanto tá tudo ok, né? Todo mundo entendeu? 5.500, 4.500. Agora eu vou passar esse quadrado para o outro lado. Passei. Aí isso fica a raiz de 1.500 sobre raiz de AB. Racionaliza. Vou racionalizar você numa frequência. Desculpa. Então, multiplica por AB em cima. Eu não posso cantar, não. Não posso, não. Então, multiplica por raiz de AB em cima e embaixo. Professor, não tem resposta, professor. Claro que tem. Ele não quer o raio, ele quer o diâmetro, né? Diâmetro é 2R. Só multiplicar isso aqui por 2. Vai ficar 20 numa frequência que só a gente sabe. Letra B. Tudo bem, gente? Tranquilo? Então, sobe aqui comigo. Então, o que a gente fez foi, primeiro, abusar da fórmula do volume de um cilindro. O que adiantaria você tentar fazer essa questão se você não soubesse a fórmula do volume de um cilindro? Uma outra coisa que você precisava entender era esse contexto louco que a EFON colocou nessa questão, né? De você empurrar o êmbolo para cima e diminuir o volume, tá? Isso é importante para física, inclusive, hein? Ele podia pedir aqui o trabalho do gás, ele podia pedir aqui qual é a força de reação do gás com o êmbolo, né? Você teria que usar pressão, porque pressão é força sobre ar e por aí vai, tá? Tem que tomar cuidado. Bom, pode ir para 2? A 2 é muito maneira. Vocês fizeram uma questão parecida, acho que foi a primeira questão da SpaceX, se eu não me engano, que é uma questão que, bom, você vai ver a figura, você vai lembrar, tá bom? Pode ser? Então vamos lá. 3, 2, 1, desce para a tela. Questão 2. Olha a ideia. Pra que fazer isso, né, gente? Pra que fazer um negócio desse? Pra quê? Tá tão bom, pra que derramar, né? Precisa disso, né? Enfim. Um copo com o formato de um cilindro. Essa prova a EFON tava meio doida. Lê o texto, olha só. Um copo com o formato de um cilindro circular reto, cujo diâmetro interno mede 4, está cheio de... O que é isso aqui? Jacuba. Suco de sabor não identificável. What the fuck, né? Enfim, até a borda. Tá escrito até a borda. É até a borda. Inclinando esse corpo. Meu Deus, esse copo. Olha, isso aqui é EFON, hein? Não sou eu, não. Despeja-se o líquido nele contido até que atinja a marca que dista da borda 16 sobre π centímetros. Qual é o volume do líquido despejado? Então, vamos lá, gente. Vamos que vamos. Olha só.
Tá aqui o nosso cilindro, cheio de jacuba. Eu adorei essa palavra. O que é isso aí? Jacuba. O que significa? É que eu não sei o que é, porque quando você não souber, você fala que é jacuba, porque ele diz aqui que é um suco de sabor não identificável, né? Mas, enfim. Aí eu vou desenhar aqui o nosso cilindro, certo? Tá cheio desse líquido. E aí eu vou, absolutamente do nada, inclinar o nosso cilindro e ele vai derramar o líquido. Opa! Aí. Vamos lá, olha só. Professor, o senhor fez fórmula, né? Fiz. Com a tangente, lembra? Mas eu sempre vou preferir fazer sem fórmula, tá? Para você entender o raciocínio, tá bom? Bom, então tá cheio de jacuba. Eu vou colocar quase transbordando aqui, mas tá cheio, tá? Então isso aqui tá cheio. Muito bem. Aí eu começo a inclinar. E aí quando eu inclino, sai líquido, né? E aí, o que aconteceu foi isso aí. Tá legal? Para você entender que isso aqui tá transbordando, tá aí. Tá caindo, o líquido tá saindo, tá bom? Então, isso aqui está acontecendo. Legal. E daí, professor? Pois pronto. Aí, o que vai acontecer é o seguinte. Dá uma olhada em como é que estava esse líquido, como é que estaria esse líquido se ele não estivesse inclinado. Se ele não tivesse inclinado, esse líquido estaria assim. Opa! Se ele não tivesse inclinado, esse líquido estaria assim. Ah, é verdade, né, professor? Ele estaria rotacionando em torno desse eixo aqui, né? Exatamente. Ah, legal, né? Como se fossem dois planos, né? Se intersectando assim, né? O senhor desenhou que nem a sua cara, né? Isso. Não foi tão feio assim, não, professor. Então, é como se fossem dois planos se intersectando, né? E aí eles estão girando em torno desse eixo, né? Beleza. E aí, gente, pô, agora é o mais legal, né? Ele diz que isso aqui mede 16 sobre π. Então, vamos lá, isso aqui mede 16 sobre π. Então, essas metades aqui medem cada uma 8 sobre π. A metade, né? 8 sobre π. 8 sobre π. Legal? Beleza. E ele disse que o raio... Ele diz o raio, não disse? Ele tem que ter dito o raio. Cadê? Ah, diâmetro interno mede 4, então o raio mede 2. Vou botar de outra cor. Isso aqui mede 2. Isso aqui mede 8 sobre π. Tá legal? E ele quer saber o quanto de líquido que saiu? Saiu este cilindro de líquido. Isso aqui foi o líquido perdido. Foi esse cilindro que ficou de vácuo aí. Tá certo? Se você não concorda com isso, pensa no seguinte. Esta forma aqui, que eu estou desenhando de roxo agora, ela se encaixa perfeitamente aqui. Então, esse cara aqui, quando se encaixar aqui, vai fechar um cilindro. E aí, daqui para baixo vai estar tudo preenchido e daqui para cima o líquido vai ter saído. É isso que ele está te perguntando. Tudo bem? Eu vou tentar apagar isso aqui sem destruir a figura. Pronto. Legal, professor. E aí agora como é que eu faço? Agora você calcula o volume desse cilindro, certo? O volume desse cilindro aqui, que eu vou marcar de vermelho,
Para quê, hein, professor? Já sei, isso já falou, para ver melhor. Isso. Então, volume de cilindro é πr ao quadrado h. Cabe fazer aqui? Cabe. Deixa eu fazer aqui, porque aí já fica perto da resposta, né? πr ao quadrado h. Vamos lá. Π, eu não sei quanto é que vale. O raio é 2. E a altura é 8 sobre π. Toma cuidado para não substituir o 16, tá? Corta π com π, isso fica 32 centímetros cúbicos. Gabarito, letra D. Se você tivesse substituído 16, teria a resposta, tá? E você ia errar. Bom, próxima questão, questão 3. Vamos lá, gente. Penúltima questão. Tem a figura aí, daqui a pouco a gente vê o que é. Cabeço, coluna de ferro de altura reduzida, encravada à beira de um cais ou junto à borda de uma embarcação, para nela se dar a volta à espia de amarração, conforme a figura acima. Sabe para que serve esse quadro? Para nada. Não serve para nada. Esse quadro aí serve para jossa nenhuma. Ele serve para você prestar atenção nele e achar que é importante. A bordo de um navio em Belém, durante uma aula de cálculo, a professora propôs a um grupo de alunos que calculassem em gramas a massa de um cabeço. Que tá aqui, gente. Certo? Tá. De acordo com a figura acima, considerando a densidade do ferro essa e π é igual a 3, qual foi a massa encontrada? Então, a gente tem que calcular o volume em centímetros cúbicos. Tá tudo certinho, tá tudo em centímetros, só fazer. Então, são 3 cilindros. Eu imagino que isso aqui seja um cilindro também, né? A questão não disse, mas eu vou imaginar que seja. Né? E... Ou ele disse, deixa eu ver. Ele não disse nada. Então, beleza, a gente não tem muito o que fazer, acreditar que é um cilindro, né? Bom, vamos calcular primeiro esse cilindro, que aí a gente vai ter matado 2 coelhos com uma cajadada só, né? Porque é igual ao de baixo. Então, vamos lá. Eu vou chamar isso aqui de V1. Isso aqui também vai ser V1. Como é que vai ser o volume V1? Área da base, π vezes raio ao quadrado. O raio é a metade do diâmetro, certo? 200. Vezes a altura, que é 15. Correto? Porque ele disse aqui, altura 15. Isso fica π vezes 2 ao quadrado é 4, adiciona 4 zeros e multiplica por 15. Jesus, é isso mesmo? As respostas são grandes. Tá. Então, isso aqui fica 4 vezes 15, 60. E aí, 1, 2, 3, 4 zeros e um π do lado. Ele permite usar π igual a 3, então eu vou substituir agora mesmo. Isso aqui fica 18 seguido de 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Nossa, isso ficou muito grande, gente. Isso ficou muito grande. 200... A bordo do navio... A professora propôs um grupo de alunos calcular assim, massa, grama de um cabeço. Tá bom, vamos continuar, né? Tá vendo as questões? Esse é um dos problemas das questões antigas, tá? Da F1. As atuais, eles resolveram esse problema, mas essas questões antigas, eles não explicam muito bem o que eles estão querendo, né? Porque aqui já ultrapassou qualquer uma das respostas, né? Quando eu multiplicar por 7,8... deixa eu ver se eu tô... Bom, vamos lá. Vamos calcular V2 agora. V2 é igual a π vezes o raio ao quadrado. Né? O raio é 10. Eu acho que deve ter tido algum erro na hora deles fazerem a informação. Porque olha isso aqui mede 400. Isso aqui mede 20. Deve ser 40. Olha só o que eu tô dizendo, hein? Tá vendo? A gente tinha que parar para pensar se tá tudo certo. Enfim, depois eu vejo se a questão foi anulada. Então, π vezes 10 ao quadrado, vezes 60, né? Que agora é a altura, né? Isso aqui fica π vezes 100 vezes... π vezes 100 vezes 60. Isso dá 6.000 π.
Ah, ele permite usar igual a 3, né? Já tinha esquecido. 18.000. Beleza, então achamos o volume da parte do meio, né? Pegamos o raio, né? 10. Aqui virou 60. E aí aqui deu 18.000. Eu vou ver se é isso mesmo, tá? Vou apagar esse zero aqui. Que eu tenho quase certeza que é isso. Sim. Confia em mim aí, tá? Caso contrário, a gente volta atrás. Mais 400 vezes 15. E eu vou pesquisar de qualquer forma, tá? Para ver se tá certinho. Prometo. 60, 00 vezes 3. Isso aqui deu 18.000 também. Ah, então calma aí. Vamos ver se tá certinho. Aqui eu substituí por 20, porque é o novo raio, né? Eu apaguei um zero. Aí 15. E aí 18.000. 400 vezes 15, 6.000 vezes 3, é isso aí. E o volume V2 ficou π vezes 10 ao quadrado vezes 60. Tá certinho, é isso aí. Então, cada um deles tem 18.000. Então, se a gente tiver certinho, o volume final vai ser 54.000 centímetros cúbicos, certo? 3 vezes 18.000. Aí agora é só multiplicar por 7,8. 54.000 vezes 7,8. 0, 0, 0. 4 vezes 8, 32. 8 vezes 5, 40. 43. Certo? E aqui 0, 0, 0. Podia ter mandado com a vírgula, enfim. 4 vezes 7, 28. 7 vezes 5, 35, 37. Isso fica 0, 0, 0, 2, 1, 2, 4. Anda com uma casa. 421.200. Olha aí, ó. 421.200 gramas. Gabarito letra B. Então, era certeza que isso aqui era 40, porque não pode. Como é que pode? A não ser que a figura esteja muito fora de escala, mas isso aqui ser 400, isso aqui ser 20, mas de qualquer forma eu vou pesquisar aqui rapidinho, vamos perder esse tempo para a gente poder ter a certeza que foi anulado, tá? Então sobe aqui comigo. Pode ser? Questão 4. Vamos lá? Desce na tela aqui comigo. Então, questão 4 é a nossa última questão de cilindros, se eu não me engano. É isso mesmo, que é a última questão. Na construção de um prédio para levar água da cisterna à caixa superior, foram usados canos de ferro de 2 polegadas. Considerando os dados abaixo, qual é a massa aproximada de cada um desses canos? Então, deixa eu desenhar esses canos aqui para vocês terem uma ideia do que ele está querendo dizer. Eu vou desenhar eles um pouco maiores do que seriam canos de verdade, tá? Quando você ouvir alguma coisa do tipo diâmetro interno... Caraca, eu não estou conseguindo desenhar. Quando você ouvir alguma coisa do tipo diâmetro interno, diâmetro externo, o que ele está querendo dizer é que é uma coroa circular na ponta, tá? É uma figura assim, ó. É isso que ele está querendo dizer. Beleza? E que figura é essa, professor? Isso é um cano, tá vendo? Ó? Isso é um cano, né? Aqui embaixo fecha um círculo e por dentro tem um vácuo, né? Porque um cano precisa de passagem no seu interior. Tá? Então, beleza. Então, nós temos aí o nosso caninho. Beleza? Aí, gente, ele diz que o comprimento do cano é 6 metros. Certo? Deixa eu só dar uma 3Dzada nele aqui. Beleza. Comprimento 6. Diâmetro externo. Eu vou escrever como raio, tá? Raio externo. A metade disso é 2,5
centímetros. Diâmetro interno é só até a parte interna, sim? Isso aqui. Deixa eu botar um pouquinho mais para o lado. 2,2, né? A metade de 4,4. E agora a gente já tem capacidade suficiente para calcular o volume desse cano, porque a gente sabe calcular a área desta coroa circular aqui. Né, o volume vai ser a área da base vezes a altura. A altura é 600, não vai deixar como 6, né? Tem que passar para centímetros. Por quê, professor? Porque a densidade está em centímetros. Tá legal? E aí, vamos lá. Como é que é a área da base? Π vezes raiozão menos raiozinho ao quadrado, certo? Porque é uma coroa circular. Ele permite usar π como 3,14. Rzão ao quadrado dá 2,5 menos 2,2 ao quadrado. Isso vai ser a área da base. Tá legal? Isso vai ficar assim, 3,14 vezes 2,5 ao quadrado é 6,25. 2,2 ao quadrado, 4,84. Aí isso fica 3,14 vezes 1,41. Isso. 3,14 vezes 1,41. Agora tem que fazer essa conta. Deixa eu fazer ela aqui. 413, 16, 5, 12. E aí, 413. 4, 7, 12, 4, 4. 1, 2, 3, 4. 4,4274 metros quadrados. Isso é a área da base. Aí agora eu tenho que pegar isso aqui. Centímetros quadrados, perdão. Tem que pegar isso aqui e multiplicar pela altura. Tá legal? Então vamos lá. Isso vai ficar... bom, deixa eu armar a conta aqui. 600 vezes 4,4274. Esses dois zeros andam com a vírgula aqui duas casas, vai ficar 6 vezes 442,74. Fazendo essa conta, talvez dê para fazer aqui mesmo. 6 vezes 4, 24, vai 2. 6 vezes 7, 42, mais 2, 44. 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. 6 vezes 4, 24, mais 1, 25. E 6 vezes 4, 24, 2.656,44 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume desse cano, certo? Já levando em consideração que e tem um buraco dentro, tá? E aí agora é só calcular a massa utilizando essa informação. Se são 7,8 gramas por centímetro cúbico, é só você multiplicar esse volume por 7,8. Jesus. Eu vou fazer a conta com a vírgula inteira porque os números não estão muito longe, então eu não acho que é uma boa ideia aproximar não, tá? Mas vai ser bem chato. 4 vezes 8, 32. 4 vezes 8, 32, 35. 8 vezes 6, 48, 51. 5 vezes 8, 40, 45. 6 vezes 8, 48, 52. 2 vezes 8, 16. Mais 5, 21. Beleza. Agora o outro. Cara, que 7, que saco. 7 vezes 4, 28. 7 vezes 4, 28. Mais 30. 3. 7 vezes 6, 42. Mais 3, 45. Vai fazendo aí, gente. Quem termina primeiro? 7 vezes 5, 35. Mais 4, 39. 7 vezes 6, 42. 45. 2 vezes 7, 14. 2 vezes 7, 14. Mais 18. Isso fica 2, 3, 2, 10, 12, 7,
10, 1, 2. 2 vírgulas? 20.720,232. Gabarito letra D. Aproximadamente 20.720. Se você tivesse feito aproximações, você teria ido longe do 20.720. Poderia acabar chegando mais perto da letra E. Então, realmente vale a pena você manter assim, tá? E a resposta sai em gramas, lógico, tá? Que é a densidade. Bom, questão 4, chata pra caramba. E aí, sobe aqui comigo. E a gente finaliza aqui as questões de cilindros, tudo bem?